Mestre, eu preciso de um milagre. E se a matéria chama um homem completo, é que tem muito homem que está aí incompleto. Não é verdade? Então, e de fato, isso é uma verdade. Eu queria que alguém lesse para mim aí, Apocalipse 5, de 9 até 11, acho que 9 até 11. Apocalipse 5, de 9 a 11. Olha o que aconteceu aí. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fostes morto e como teu sangue compraste para Deus, diante de toda a tribo, língua, povo e nação. Todos os constituintes, reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinaram sobre a terra. Aí. Então, Até aí. É 10, hein? esse é o 10. Até o 10. Entoava um novo cântico dizendo que Jesus foi morto e com seu sangue ele comprou para Deus povos de todas as tribos, nações da terra, homens, mulheres, lá na cruz, e os constituiu. O que é constituiu? Eles os deu concessão para que sejam reis e sacerdotes e reinem sobre a terra. Rei tem autoridade e poder, não é assim que funciona? E sacerdote tem comunhão com Deus. Eu falei, poxa, se eu tenho agora poder à minha disposição e sou um sacerdote real ainda, aí eu falei assim, mas eu preciso agora aprender a viver como rei, e não como uma pessoa comum. E na Bíblia diz que nós precisamos de fato. Por isso que eu estava comentando com ele aqui, eu sempre falo no meu jantar isso, eu conto. Nasceu o Lois Arthur, aquele príncipe na Inglaterra, não nasceu? Filho do príncipe Harry. Ele sabe que ele é príncipe? Mas ele é. Ele é o quinto da sucessão para ser rei da Inglaterra se os outros abdicarem ou morrerem. Ele sabe disso? Não, mas ele pode ser rei. Está sendo preparado na Inglaterra agora, nesse tempo, 25 a 30 tutores, discipuladores, para ensinar o Lois Arthur a ser rei. No reino de Deus, Jesus falou, façam discípulos. Paulo diz assim, escolhe homens fiéis e idôneos e ensina para eles o que eu ensinei, para que esse ensine a ser rei e sacerdote. Porque nós não sabemos, foi ensinado tudo errado para nós. Eu só tenho 16 anos de vida. O resto foi uma tragédia. Só tenho 16 anos, então eu tive que aprender. Aprender a ser rei. Aprender a ser sacerdote. E está tudo escrito aqui como um rei tem que agir. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida. Goza a vida com a mulher que amas. Depois ele fala assim, tudo que vier para a tua mão, no Eclesiastes 9:10, tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para sepultura, para onde tu vais, não há negócio, não há indústria, não há sabedoria, não há coisa alguma. Caixão não tem gaveta, daqui você não leva nada. Invista nos céus. Eu comecei a entender que Jesus falou que nós reinaremos em vida. Jesus chegou, Pedro começou a reclamar com Jesus, falou, pô, largamos tudo e até agora não via cor de nada. Pedro reclamou, Pedro era meio duro. E Jesus disse para ele assim, está lá em Marcos, acho que é Marcos 10, olha o que Jesus disse para o Pedro. Reclamou.
aqui. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Um dia eu reclamei também. Falei: poxa, Jesus, isso faz muito tempo, né? Eu estou te servindo, não sei o quê, e está tão difícil, né? Comecei a murmurar. E Jesus falou para mim assim: eu vou te levar, mas vou te dar no tempo que você estiver preparado para receber. Chamam Kairos de Deus. Se eu tivesse recebendo o que eu vou receber agora, nesse tempo, os negócios que eu tenho, há 10 anos atrás eu tinha me perdido. Estão entendendo isso? Eu não estava. Eu ia comprar avião, iate, ia comprar muita porcaria. Eu fui tratado no meu caráter, na minha vida secular. Hoje eu vivo que nem um rei na minha casa. Nem Salomão vive que nem eu vivo. Eu vivo muito bem, como o melhor dessa terra, as iguarias do mundo eu como. Sou honrado por onde ando. Cheguei lá em Porto Velho, falei para ele lá, tinha 3 carros, 8 pessoas esperando. Eu falei: mas quem vai chegar? Não, nós esperando você. Eu falei: o que é isso? Dupla honra. Eu sei que os amados também sempre me... Nossa, aqui eu sou recebido que nem rei. Deus me tratou. Hoje, eu sei qual é a minha porção, sabe? Mas eu cuido da minha casa. Porque um rei mora em casa. Onde é que um rei mora? Palácio. E os palácios são assim, entra quem quer? Não. São bem protegidos, não são? E muito protegido. Esse é um problema. Mas olha o que Jesus disse para Pedro. Eu reclamei. Jesus respondeu assim: em verdade vos digo, que ninguém que há que ter deixado casa, irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, que é trabalho, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Com perseguições. Vai ter problema? Vai. Vão te chamar de louco. Não, vocês não têm ideia como eu sou atacado. Você acha que Satanás está feliz comigo? De jeito nenhum. E ele usa pessoas para me atingir. E eu vim fazer, eu só faço o quê? Eu só faço o bem. Mas também bateram em Paulo, não bateram não? Bateram. Não queria pegar Jesus? Diz que Jesus sempre saía de fininho, né? Ele saía. Sempre queriam matá-lo, não queria? Paulo era de cidade em cidade, não era assim? Você hoje aqui disse uma coisa, eu preciso corrigir. Posso te corrigir? Você disse que o Paulo nunca desistiu. O Paulo teve um dia que jogou a toalha. O Paulo, ele vinha, quando ele ele já estava correndo de cidade em cidade. Ele chega a Atenas, uma cidade idólatra. E ele ali foi terrível para ele. E ele não conseguiu abrir a igreja lá. Ele só ganhou 2 pessoas, Damares e Dionísio. A idolatria é tão problemática que tem um historiador grego que disse que era mais fácil achar um homem na rua, achar um Deus na rua do que um homem, de tantos deuses que tinha em Atenas. Era uma coisa terrível. Demorou 200 anos depois que Paulo passou para ter a primeira igreja em Atenas. Você viu como é o problema da idolatria, como é terrível? E ele vai para Bereia, ele é perseguido em Atenas, aí ele vai para Bereia, é perseguido na Bereia, e ele vai para Corinto, ele está fugindo, ele está doente, que
ele foi, na primeira viagem, ele foi apedrejado em Listra. Na palavra não diz, mas eu estudo muito sobre Paulo. Ele ficou um ano se convalescendo em Derbe, acamado. Ele foi arrebentado em Listra. Ele ficou de cama um ano. E ele perdeu uma parte da visão. E ele continuou pregando a palavra. Quando chega ali depois de Bereia, ele vai para Corinto. Chega em Corinto, ele está cansado, doente, não tem dinheiro, sem grana. E ele pergunta, onde é que é a rua dos judeus aqui? 500.000 pessoas em Corinto. Aí na avenida tal. Tinha uma avenida lá que só tinha judeu. Que não é assim hoje, até hoje, né? E ele vai andando e vê uma loja de tear, que era a profissão dele. E ele entra lá, quem está lá dentro? Áquila e Priscila. Ele conhece esse casal que tinha fugido de Roma porque o Cláudio, o imperador, estava perseguindo e expulsando os cristãos de Roma. E foram para Corinto e montaram o negócio lá. Ele entra, eles são convertidos, e ele aluga um tear do lado e começa a trabalhar. Paulo, um homem escolhido por Deus, sem dinheiro, e começa a anunciar o evangelho. Não deu nem 6 meses, os judeus já começam a perseguir. Está tudo na Bíblia isso aqui, viu? Começam a perseguir ele e já querem matá-lo. Ele sem dinheiro, trabalhando. Ele fala, chega. Ele jogou a toalha. Ele falou, chega. Eu vou para os gentios, não quero mais saber. Vou embora daqui. Naquela mesma noite, aparece o Senhor em sonho e diz assim, Paulo, não te cales, não pare de falar. Eu não vou deixar ninguém te tocar. Eu sou contigo. Porque eu tenho muita gente nessa cidade para alcançar. E Paulo ficou mais 1 ano e meio em Corinto. E aí chegou Silas e o Timóteo de Tessalônica com notícias que o mundo ia acabar. E notícias boas e ruins. E ele fala, meu Deus, mas também trouxeram dinheiro de Filipos, da Lídia Purpureira, de Damásio e Dionísio, das igrejas. E o Paulo para de trabalhar e só dedica-se agora à obra de Deus. E ele precisa responder à igreja de Tessalônica acerca daqueles acontecimentos. E Paulo, por dom divino, escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, se tornando um escritor de palavras perpétuas, palavras de Deus, que estão até hoje aqui na nossa disposição. Naquela adversidade, ele tinha jogado a toalha, mas Jesus apareceu para ele. Tremendo, né? Tremendo! Mas nós, homens de Deus, temos um castelo, não é isso? Castelo. A primeira pergunta é, o que você tem deixado entrar no palácio? Através da internet, televisão, pessoas, mensageiros de Satanás que às vezes entram dentro da nossa casa para trazer discórdia e problema. Para entrar na minha casa, não é qualquer um não. Eu preciso saber o currículo da pessoa. Porque pode ser um mensageiro de Satanás. Vocês estão entendendo isso? Mas como, José? Não entra? Não entra. Não recebo. Quero saber quem é. Vocês estão entendendo isso, gente? E quando é uma pessoa que não conhece Jesus, aí eu boto exército e prontidão. Vocês estão entendendo? E já com o objetivo, com a motivação de ganhar ele para Jesus. Entenderam?
eu me preparo para receber. Bota o soldado aqui de um lado, soldado de outro, os anjos. Senão, não recebo, não entra. Não tenho vida social. Minha vida social são os jantares da Donep. São a congregação dos santos. Os jantares que eu faço na igreja. Saio com o meu pastor tomar um café. E com os meus discípulos, que eu tenho vários. Que eu discipulo eles durante a semana. Vamos tomar um café. Fico lá 1 hora, 2 horas ensinando. O quê? A palavra de Deus. Não tenho vida social. Não sento em roda de escarnecedor. Não sento. Conversa não está boa? Levanta. No Salmo número 1, isso é um ponto alto do meu livro também, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A gente pensa que esse ímpio é o pessoal do mundo, não é isso? Não é? Não. Aí é o erro. Todo homem de Deus que está numa igreja e ele comete o pecado, ele sai da presença de Deus, não sai? Ele se torna um ímpio. Todo homem de Deus que retém o perdão a quem? O pai não retém o perdão a ele? Ele está se afastado de? Não está afastado? Está afastado. Se ele está afastado, ele se torna um ímpio. Essa palavra, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, olha o que está escrito aqui. Ele não anda segundo o conselho, mas ele já ouviu o conselho. Você concorda comigo? Se ele não anda segundo o conselho, ele ouviu o conselho, não ouviu, Cláudio? Esse conselho no hebreu é um conselho com força de recomendação. Só faz isso uma pessoa que é muito íntima, que parece que ele é uma pessoa boa, mas não é. É um irmãozinho da igreja, uma pessoa do teu meio secular, que você crê, que está levando você a pecar e errar. Consegue enxergar isso? Você sabe aquelas contendas na igreja? Ó, você viu o que o pastor fez? Não, não vi. Ele aí fala mal do pastor, uma coisa que o pastor fez. Não é semeador de contenda? Ele diz assim: você também deve ter cuidado com esse pastor. O que ele fez? Deu um conselho de um ímpio. Na igreja hoje está havendo a iniquidade entrou dentro da igreja. O que é iniquidade? O pecado de modo contínuo, pequenas atitudes que não provêm da sã doutrina. Entrou sorrateiramente. Tem pastor permitindo. Não tem problema, todo mundo está fazendo. Se todo mundo está fazendo, virou iniquidade. Você tem ideia, a iniquidade é tão problemática que é o pecado de modo contínuo, que é difícil perdoar. Deus fala que tem que ser retirada do meio do povo. Vira cultura o pecado, na igreja. Foi assim em Israel, não foi? Está assim hoje na casa de Deus. Então você tem que tomar cuidado. Então, às vezes, numa mesa de gente da igreja, você ouve conselhos errados, conversa atravessada, piadinhas, piada de mulheres, piadas com tudo. O que é isso aí? Isso é roda de escarnecedores. Então, primeiro nós temos o maior ataque que está havendo na face da terra hoje não é guerra de anjo com demônio, não. É Satanás e seus demônios usando as pessoas para primeiro invadir esse templo aqui. Esse templo aí, entendeu? Porque se ele invadir esse templo aí, ele destrói você primeiro, depois destrói a sua casa, os seus negócios, já acaba com tudo. Jesus chamou esses caras de cavalo de Troia. Vai estar no meu livro. O que é um cavalo de Troia? Aquilo que era uma bênção, um presente na nossa vida, e vira uma tragédia, uma armadilha. Eu falei, onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está o cavalo de Troia? Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o
Senhor, atentando diligentemente. O que é isso? Sendo atento e diligente em toda e qualquer situação. Se o sujeito vai dar um conselho, você veja se esse conselho tem. Seja atento e faça diligências. Atentando diligentemente que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, ou perdão ou pecado. É sutil, porque chega um irmãozinho e fala: você sabe o que aquele irmãozinho fez? Rapaz, ele traiu a mulher. Aí você fica com raiva do irmãozinho que traiu porque era cristão, não era? Aí fala: rapaz, nós temos que botar esse cara para fora da igreja. Aí você está fazendo o quê? Semana contendo e montando um grupo, já não é isso? E você está levando a você a não perdoar aquele irmão, não é assim? Aí você fica com raiva do irmão, você não perdoa ele. O que você fez? Você está fora da presença de Deus. Ele fala assim, atentando diligentemente que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E nem haja em vós nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e contamine a muitos. E nem haja entre vós nenhum profano e impuro, como foi Esaú. Quando você sai da presença de Deus, você se torna um ímpio, e começa a agir como tal, e aí você se torna um impuro, e você profana todo lugar que você entra, inclusive o palácio. Você viu que tragédia que virou? Eu estou falando de cristão, não estou? É terrível, não é não? Cuida do teu palácio. Cuida das pessoas que estão ao teu redor. Veja com quem você está relacionando. Você está vendo que duro que é esse mundo? E você estava só do lado de lá. Misericórdia. Misericórdia. Hã? Eu era um homem bom, mas não adiantava ser bom. Eu fazia coisas erradas pela minha natureza. Natureza pecaminosa. Certo? Hoje não. Hoje eu zelo para manter minhas vestes limpas. Hoje eu zelo para cuidar da minha rainha. Outra coisa, rainha não anda nem à frente nem atrás, ela fica do lado. Rainha não toma decisão. Rainha dá conselho. Só conselho. A rainha chega para o rei e fala: não estou gostando desse cara. Você ouve ela ou não ouve? Às vezes o pai só fala com ela sobre certas coisas. Ela tem uma ideia que nós não temos, porque o pai fala com ela. E ela chega para o rei e fala: não estou gostando desse cara aí. Ouve as rainhas. Mas se você tomar uma decisão errada, é problema seu, porque todo o problema espiritual na tua casa é seu. Sabia disso? Mas minha mulher foi embora. Mas problema seu. Você errou como rei e sacerdote. Você está entendendo o que eu estou falando? Você errou como rei e sacerdote. Dá para consertar? Dá. Volta correndo para Jesus. Apruma-se. Toma o reinado de volta. Toma o teu palácio. Expulsa os demônios. Limpa a tua casa. E aí o reino volta. Aonde? Na sua casa. Toma posse. Quem assistiu aí um quadro que chamava Quarto do... A mulher perdeu o marido. Não estava com outra lá, o marido, não estava? E ela foi orar com uma outra mulher, né? Só que não tinha o rei na casa dela. Era um palácio só com a rainha. O que ela fez? Tomou a posição do rei. O que ela fez? Expulsou os demônios. Você viu ela botando para fora? Falou: aqui não, acabou. Ela limpou. A rainha limpou o palácio e santificou. E ela começou a bater no cara, começou a orar por ele, orar pelo rei. O que aconteceu? Ferramenta santa. A espada, a palavra. Perdoou ele. O cara voltou que nem uma pombinha. E a mulher tinha um chulé danado, você lembra disso? E ela, no fim, o cara estava lavando o pé dela. Você lembra dessa história, né? Ela tinha um problema de chulé, a mulher, né? Era isso? E um dia o cara estava lavando o pé dela.
lavando o pé da rainha. Ferramenta santa, resultado santo. Então, todo rei tem seu território. Sua empresa, seus negócios é a extensão do reino. Seus filhos são príncipes e princesas. Há necessidade de cuidar do que está entrando dentro da sua casa. Ah, mas eu perdi. O que tua mulher está vendo? Quais as companhias dela? Com quem ela tem andado? Seus filhos? Vocês entenderam o que eu estou falando, gente? Tudo o que fizermos de errado, nós vamos colher. Davi errou. 20 anos, aos 45 anos, que ele cometeu tudo aquele erro. Eu perguntei para Jesus, qual um cavalo de Troia na Bíblia que era um homem perfeito aos seus olhos? Ele falou, Davi. Davi foi um cavalo de Troia. Na vida da família de Betseba. Na Bíblia não diz isso, eu vou explicar para vocês agora. Presta atenção nisso. Ele devia estar na guerra, não estava. Estava em casa fazendo nada. E aí ele olha para aquela mulher. Ela estava nua, estava se mostrando. Ela também errou. É vizinho. Mas aí presta atenção. Ele olhou, ele chama o servo dele e pergunta, quem é aquela mulher? E o cara fala, ela é a mulher de Urias, o heteu. Não foi isso que ele disse? Quem era Urias? Vamos fazer agora, vamos ser atentos e diligentes para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Quem é Urias? Urias era um dos 37 valentes de Davi, amigo íntimo dele, comia com ele, e nas batalhas. Íntimo, livrava ele da morte, um dos 37. Quem era o pai de Betseba? Eliã, um dos 37 valentes de Davi, amigo íntimo dele. Quem era o pai de Eliã? Aitofel, conselheiro do Davi no palácio. Ia ao templo com Davi, amigo íntimo dele. Diz que as palavras que Aitofel falava era como se Deus falasse para Davi. Não era fácil ser conselheiro de Davi, era fácil um homem que era daquele. Já não bastava isso, esse currículo para dar uma ré, pô, a moça é bonita, mas deixa para lá. Mas, vamos ver a lei dizia que ele não podia ter relacionamento fora do casamento. Ele já estava com 7 mulheres casadas. Ele tinha 7 mulheres. Ele podia ter mais 200. Casadas com ele, né? Com ele. Ele não podia ter relacionamento, mesmo se ela fosse solteira. Porque se ela tivesse adultério, e adultério era a morte naquela época. Não era para parar? Ele continuou. Continuou e fez uma trama. Ele cometeu adultério. E ele semeou contendas, porque não está isso, mas no livro do Flávio José está escrito que a carta que ele mandou para o Joabe dizia que o Urias tinha causado dano para ele no palácio. O que ele fez? Ele semeou contenda entre irmãos. É abominável perante Deus. Ele foi um cavalo de Troia, aquele que era uma benção na vida da família de Eliã e Aitofel, que era uma benção na vida do Urias. Ele torna-se um cavalo de Troia e acaba com aquela família, ao ponto de Aitofel se tornar inimigo de morte dele. E agora aconselha seu filho, Absalão, a ter relação sexual com todas as mulheres de Davi. Aconselha seu filho Absalão, que agora ele é um ímpio, né? Aconselha seu filho Absalão a matar seu pai. E ele, filho de Davi, esse se revolta contra o pai. A história é comprida, mas eu conto tudo isso no livro. E agora Aitofel se torna um cavalo de Troia na vida de Davi, aquele que era uma bênção, que ia no templo com ele. O Salmo 55, ele fala de Aitofel: tu eras meu amigo, como é que eu podia saber? Mas tu eras meu amigo íntimo, íamos ao templo junto, e agora tu me traz. Mas quem causou o dano foi Davi. Tinha um tal de Jonadab, dentro do palácio, filho de um irmão mais velho de Davi, que um dia deu um conselho para
Aminon não gostava da irmã, queria ter relações com ela. Ele fala: chama o teu pai, conta uma mentira que você está doente. Na hora que todo mundo sair, você tem a relação. Conselho de um ímpio, dentro do palácio. Cavalo de Troia, Jonadab. Tudo, porque o profeta falou: que você fez aqui vai ser feito às claras. Absalão teve relação com as concubinas dele, ó. Montou uma tenda em frente ao castelo e teve relações sexuais com as mulheres de Davi. Mas depois morreu Aminon, morreu Absalão, morreu Aitofel, se enforcou, se suicidou. Aos 45 anos aconteceu isso. Aquele que era um homem segundo o coração de 20 anos colhendo desse fruto amargo da morte, da destruição na sua casa. Aos 65, até os 70 que ele morreu, 5 anos ele viveu. Agora sim, o coração em paz. Não foi atento e nem foi diligente. Então nós temos que cuidar de nós mesmos e cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Amém, amados? Essa foi a introdução. Vamos ver o homem completo. Omissão. Onde é que estava Adão? Porque Eva estava sozinha. Não sai do palácio sem uma escolta. Os anjos existem, sabia, gente? Pela minha conta, nós temos em torno de 66 bilhões de anjos à nossa disposição e 33 caídos. Um dia eu falo desse número. É anjo, hein? Bilhões. Você imaginar que Jesus orou para um sujeito e tinha uma legião, era 6 mil. Num cara. Se você entra dentro de uma igreja hoje e pergunta quem está enfermo, 70% levanta a mão. Se você perguntar lá fora quem está doente, 95% está doente. E 90% das enfermidades que Jesus curava é de cunho espiritual. Eu olhei naquele jantar daquela mulher, tinha mais de 700 demônios. Ah, não. Cadê você? Lembra aquela mulher que veio carregada lá? Tinha mais de 700 demônios nela. Ela disse que doía tudo, até o fio do cabelo. Ela chegou gemendo. Saiu correndo no jantar. Tremendo, né? Então, se tem essa quantidade, a Terra vai chegar a 11, 12 bilhões, né? Tem demônio para tudo quanto é gente aí. Fora os territoriais, fora os que vivem nas regiões celestiais. Eu estou escrevendo no meu livro sobre isso, sobre os anjos, sobre as potestades. Se você não entender disso, como é que você vai orar pelas pessoas? Não é verdade? Você tem que saber com quem você está lutando. Então você precisa... Adão foi omisso. Assuma a posição. Quando o homem se omite, escolhe assumir qualquer outra posição que não seja a cabeça do lar, está vivendo fora do centro da vontade de Deus. O homem que abdica de sua posição acaba sobrecarregando a esposa. A esposa não pode reinar. A rainha não tem autoridade para reinar. Se a rainha está reinando, está tudo errado. Ah, mas a minha mulher... Bom, então se enquadra ela. Quem manda lá é o rei. Se está diferente, está errado. Rainha dá conselho. E você pode conceder à rainha determinadas atividades, claro, pode. Ah, pode trabalhar? Pode, vai trabalhar, rainha. Não é isso? Quer fazer um curso? Vai fazer, né? Mas tem que ter tua concessão. Sem tua concessão, é desobediência. Todo mundo está debaixo de uma liderança. A palavra original no grego cabeça significa fonte de direção e autoridade. No casamento, esse papel é do marido. Hierarquia de liderança sobre o qual Paulo fala. O pai, Deus, o pai, filho, o marido e a esposa. Cristo está debaixo da liderança do pai. O homem está debaixo da liderança do marido. Ela está ensinando lá. As mulheres têm submissão aos reis.
Está ensinando. As mulheres às vezes querem bater nela. Não, é assim que tem que ser. Quer ser feliz? Quer alcançar a plenitude? Seja submissa. Faça o papel de uma rainha. Entenderam isso? Ela está ensinando lá. Tem mulher que vai sair fugindo. Mas não tem problema. Vai ter que ouvir. A esposa tem que honrar o seu rei. Honra o seu rei. E nós cuidar das nossas rainhas. O que é ser cabeça? Cabeça do corpo é a fonte da direção e da autoridade. Cabeça do casamento seja a mesma função de Jesus em relação à igreja. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. A submissão masculina à liderança de Jesus dará a minha esposa e filhos uma âncora emocional. Ela fica confortável. A mulher é uma ajudadora. Ajudadora. Eu não sou nada sem a Rosinha. Porque eu tenho um conforto em tê-la. Vocês estão entendendo isso? Eu não consigo ir sozinho. O homem não pode ir metade. Estou sempre abençoado. Eu não saio de casa sem a bênção dela. Se tiver discussão, não discuta. Peça perdão. Mas ela está errada. Peça perdão, aí vira problema do reino. O pai vai discutir com ela. 5 minutos ela volta atrás. Use as ferramentas santas. Não saia de casa brigado. É tempo perdido. Você pode nem voltar. A palavra de Deus diz que se você brigar com a filha de Deus, que agora teu sogro mudou, é o Todo-Poderoso Pai. Se você brigar com a filha dele, ele não ouve mais você. As suas orações estão interrompidas. Misericórdia. Mesmo ela estando errada, não entra em discussão com ela. Peça perdão, fala, mas vamos pedir perdão? Ela está errada? Peça perdão e saia. Vira uma questão de Estado. E Deus vai conversar com ela. Não entre em embate, não murmure, não reclame da mulher que você tem. Ore a Deus e peça para lapidá-la. E você que tem que mudar. Se você mudar, ela muda. Ser o cabeça não é o mesmo que ser líder. O homem não é o cabeça porque é melhor, mais competente que a mulher ou por trás sustenta. Ele é o cabeça porque Deus o designou para isso. O casamento pode consistir em combinações de liderança, no quais o marido assume 60% do lar e a esposa fica com 40%. Esse cara aqui virou um lavador de tanque, ó. Mas ele era o rei. Ele não deixou de ser rei. A humildade não diminui o rei. O maior é o que mais serve. É o que serve. Quer abençoar a tua esposa? Tire a vassoura da empregada e compre uma máquina de lavar roupa. Uma máquina de limpar o chão. Você está abençoando. Quem? A rainha. Porque ela fica preocupada com tudo, não é assim? Compre a máquina melhor. Compre as coisas boas para dar paz para ela. Elas são preocupadas, não são? Tire a preocupação dela. Cuide dela. Libere o potencial que há em sua esposa. O homem que faz o bom uso dos princípios bíblicos sobre ser o cabeça do lar, saberá liderar o potencial de liderança de sua esposa. Se a sua esposa possui talento em certas áreas, libere-o para exercer esse potencial de liderança. Permita que sua esposa lidere nas áreas em que ela é mais capacitada. Deixa ela fazer as coisas que ela nasceu. Minha sogra está morando comigo. Honre a rainha mãe. Porque na palavra de Deus diz que honra pai e mãe para que te vá bem. A rainha, ela quer, a mãe dela é a coisa mais maravilhosa da face da terra para ela. Se você honrar a rainha mãe, você está honrando a tua rainha. Se você abençoar a rainha mãe, você está abençoando a tua rainha. Quer deixar uma rainha feliz? Cuide da rainha mãe. Entenderam isso? No mundo espiritual, isso tudo funciona tremendamente a seu favor.
Honre a rainha mãe e o rei da rainha, o pai da rainha também. A cura do seu casamento começará em você. Cada determinação nervosa carrega química, função muscular e coordenação motor de origem na cabeça. A cabeça é o que recebe a informação primeiro, para então dar orientação ao corpo. O homem curado emocional e espiritualmente traz saúde para a sua esposa, para os seus filhos. Eu sempre digo, tem rei que fala demais. Eu olho para a cara da rainha. A cara da rainha, ela diz tudo que é o rei. Diz ou não diz? Tem pastor que a mulher do pastor está depressiva, já viram isso? Porque ele pode ser até um bom pastor, mas é um péssimo rei na casa dele. Que lá na igreja ele é pastor, é liderança espiritual sobre a vida dela, e lá é a serva. Na casa dele ele é rei, ela é rainha. Muda, não mudou? E tem cara que quer ser pastor dentro de casa e fica admoestando a rainha. Não pode. Fica pregando para a rainha. Não, prega na igreja. Não pode. Honre a rainha em casa. Honre a rainha perto dos seus filhos. Príncipe e princesa não têm voz na casa. Estão entendendo isso? Vocês é que têm a direção da casa. Está errado? Está errado. Por quê? Um espírito de desobediência, de rebelião está dentro da casa dele. É isso, não é outra coisa. Ser o cabeça e não ser um servo é ser ditador. Tem que ser o quê? Servo. Como cabeça, você é chamado para ser o servo principal em sua casa. Servir sacrificialmente a sua esposa conforme orienta. Está dando um som aqui. A palavra de Deus. Postura. A Bíblia impedirá que a sua postura seja ditatorial e opressiva. Ser cabeça e não ser um servo é ser ditador. Acabou. Proteja a mente do seu filho. A mente é a porta de entrada. Internet, corta. Eles não têm discernimento. Estão sendo levados para o crime, para a coisa ruim. Tem que ser duro, para depois você não chorar. Monitore filmes de jogos. Não deixe. Felipe começou a jogar, eu falei, chega, não vai ter jogo mais não. Aí vai estudar outras coisas. Tem que ser duro. Ainda falo, se fizer, está desobedecendo. Vai trazer maldição sobre a tua vida. Tem que ser claro. Seja claro. Fale a verdade. Jesus omitia as coisas ou... Não. Proteja seus hábitos espirituais. Proteja o lado espiritual do seu filho. É uma tarefa sua. O Felipe, ele se especializou em TI. Ele fez na guarda costeira, ele fez vários cursos de TI. E ele ficou especialista na área. E queriam botar ele até na inteligência da guarda costeira americana. Ele ficou 12 anos. Aí saiu, falou, pai, não tem futuro aqui não. Eu deixei. E aí ele foi trabalha agora numa igreja. Você acredita? Ele administra uma igreja. Só Deus mesmo fazer um trem desse. Ele administra uma igreja na área de TI. Está ganhando bem, trabalha meio período, agora outro meio período está cuidando, fazendo coisas na área imobiliária. É uma benção, não? Só Deus fazer um trem desse, gente. O cara trabalha dentro da igreja. E é alinhado com o pastor e a palavra e tudo. E, sabe? Oração tem poder. É difícil. Faça o caminho difícil, mas faça o caminho certo. Mas não tem a mais, não.
Jesus falou, a palavra está difícil? A porta é ali. Depois que ele disse, está difícil? Não sei acompanhar. Mas essa não tem outra palavra. Não tem jeitinho, não tem jeitinho, não. Não tem jeitinho. Proteja seus hábitos, devocional matinal. Estuda com ele. Fala com ele. De manhã à noite. Leia para mim, eu vou ler aqui, peraí. Olha aqui, ó. Está aqui. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Vocês estão entendendo o que é? Reis, sacerdotes, ame o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você tem que aprender primeiro você. Tu as inculcarás nos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. É direto. Eu pego o Felipe fala com ele no WhatsApp, né? Sempre estou falando a palavra, sempre. As coisas, filho, essa palavra agora, filho, não sei o quê, filho, e filho, está estudando, está com 30 anos, é um rei já, tem a sua rainha lá, já casou, mas eu não deixo falar, está abençoado, vai ser um menino abençoado, nossa, não posso falar nada, nunca tive um problema, nunca botou nada na boca, nada, nunca bebeu, nunca teve droga, nunca teve nada. Só Jesus faz um trem desse. É ou não é? Isso é graça. Eu não estou falando de que eu ouvi falar, eu estou falando do que eu estou vivendo, amados. Eu estou vivendo, falando da minha casa, dos meus negócios, da minha vida. É possível sim. E não é a coisa do outro mundo, não. É só fazer o quê? A palavra de Deus. Mantenha-os ocupados. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Meu pai não conhecia a palavra. Mas eu comecei a trabalhar com 13 anos. Nunca mais parei. Esportes, muito bom. Atividades familiares, sempre que puder. Ele mora lá, eu moro aqui, né? Mas a gente em família, nos meus parentes, eu sempre estou fazendo alguma coisa, fazendo um jantar, fazendo um churrasco. Faça comunhão. As pessoas estão precisando. Pode falar. Não, só tenho 16 anos, que eu nasci em dezembro, 3 de dezembro de 2002. Foi a minha conversão. Aí eu fui vivificado. Essa é a minha vida. Eu só tenho 16 anos. Mas Jesus falou que ia ser muito rápido, lembra? A velocidade quem dá somos nós. Pode ser rápido, hein, rapaz? O meu filho tinha 14 anos. E aí ele me conhecia de um jeito. Aí eu falei assim, eu preciso fazer uma coisa para ele conhecer esse outro lado meu agora. Aí eu chamei ele para ficar um mês em casa e ir pescar comigo uma semana. E ele falou assim, ele falou assim, pai, você está diferente. Eu falei, estou, filho, daqui para frente eu só vou melhorar. Ele falou, nossa, passou uns 5 anos, quando ele estava com 20 anos. Ele falou assim, pai, eu quero ser que nem você. É bom, né? Mas ele não queria ser igual eu antes. Você está entendendo? Ele não queria. Eu falei, eu quero ser tudo, menos igual ao meu pai. Aí, depois que ele
a minha mudança, ele falou: quero ser igual ao Senhor. É bom ouvir isso, não é não? Isso nós temos que fazer. Nós temos que ser um exemplo para os nossos filhos. O que fez de errado, apaga. Começa todo dia a dia para começar. A misericórdia do Senhor começa todos os dias. Começa hoje. Atividade familiar. Enfim. Não, já acabou. Que horas são agora? Vamos ver. 5h30. Pode chamar. Alguma dúvida, alguma pergunta que dá tempo ainda, caso a mulher não veio ainda? Pode. É difícil ele. Manda todo mês para ele uma revista Voz da Donep. Ele vai relutar na primeira, na segunda, mas ele vai começar a ler. Ele não vai no jantar, mas a revista vai até onde ele está. Manda a revista para ele todo mês. E um dia você vai ter uma surpresa. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nem que for no leito de morte, ele vai alcançar. É promessa de Deus. Mas manda a revista Voz. A revista Voz é um missionário santo a serviço daqueles que não alcançaram a salvação. Todo mês manda. Compra e manda. Todo mês. Ela sai de 2 em 2 meses, mas tem um monte de revista por aí. Manda uma por mês. E vai chegar uma hora que é uma questão do Espírito Santo, não é você que tem que convencer. O Espírito Santo vai convencer. Vai chegar uma hora que ele vai olhar um testemunho e vai cair. Tá certo? E continua orando por ele. Porque oração de pai e mãe tem poder. Amém, amados?